Alguns jornais, como a Folha de São Paulo e também o Estadão, não estão muito felizes com o Lula, não. Começam a fazer críticas até investigação que atingem diretamente os pontos fracos do governo Lula. E isso, cada vez mais, vai enfraquecendo a imagem do Lula perante os militantes pró-Lula. Porque quem é da direita já não tem nenhuma afeição ou simpatia em relação à gestão e ao governo do Lula. Mas eu queria que vocês prestassem atenção nessas duas matérias que eu vou trazer para vocês que vale a pena conferir. A primeira é um verdadeiro absurdo. Se é que a gente pode definir o que é escárnio, a gente vê nessa matéria. Dá uma olhada, a matéria da Folha de São Paulo. O ministro Flávio Dino diz que deve acionar Barroso pelo sumiço, presta atenção, parece piada, mas não é, pelo sumiço de mandatos de prisão do líder do Comando Vermelho. O que aconteceu? Você vai entender aqui comigo. A Folha de São Paulo fez um trabalho investigativo e aí tem um tal de Abelha. E esse Abelha, que é um dos homens mais procurados do Rio de Janeiro, um dos maiores líderes do Comando Vermelho, não tem mandato de prisão, mesmo tendo sido condenado, mesmo sendo um dos piores criminosos do Brasil. E aí a Folha de São Paulo indagou por que ele não tinha mandato de prisão, sendo que havia operações contra ele e os mandatos de prisão inexistem. Aí a Folha de São Paulo mandou para a Justiça, para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para que esclarecesse o porquê que o mandato de prisão não está lá. A Justiça só esclareceu que ia colocar, e só às 4h30 da tarde de ontem colocou, ou seja, tempo mais do que hábil para a fuga dele. Olha só o que diz a matéria. O ministro da Segurança Pública, Flávio Dino, disse nesta quarta-feira que vai conversar com o presidente do Conselho Nacional de Justiça, que é o Barroso, tá? Lembrando que é através de um sistema controlado pelo CNJ que o sistema de mandatos de prisão funciona. Então, o Dino ia conversar com ele sobre o sumiço do nome de Wilton Quintanilha, o Abelha, conhecido como Abelha, considerado um dos principais líderes do CV, do Comando Vermelho, do Banco Nacional de Mandatos de Prisão. Então simplesmente sumiu. A informação foi revelada pela Folha na terça-feira. Abelha é um dos nomes mais procurados nas operações que correm nessa semana no Rio de Janeiro, mas até o início da tarde desta terça poderia ficar solto caso conseguisse sair do estado. Ou seja, não tem mandato de prisão constando ali do Abelha e ele poderia simplesmente dar pé, vazar, sumir. E aí é lógico que há uma preocupação gigantesca sobre, como que eles conseguem tanto? E a gente vai mencionar aqui para vocês, tá? Como que eles conseguem tanto poder, como que o Comando Vermelho consegue eliminar um mandato de prisão, tá? Um mandato de prisão que está ali disponível, disponível em relação a um líder do Comando Vermelho. E aí teve uma manifestação do Coronel Meira, muito suspeito. Mandado de prisão de um dos líderes do Comando Vermelho some do Sistema Nacional. Flávio Dino diz que vai acionar o Barroso. E ele escreve o seguinte: mais um absurdo no cotidiano brasileiro. O nome do líder do Comando Vermelho não estava no Banco Nacional de Mandatos de Prisão, apesar de ele ser considerado pela Justiça Fluminense como foragido. Desde o dia 15 de setembro, os documentos não estavam disponíveis, o que permitia Wilton Quintanilha, o Abelha, ficarem em liberdade caso conseguisse sair do estado do Rio de Janeiro. Flávio Dino disse que vai conversar com o ministro Barroso sobre o sumiço. E aí, o Coronel Meira, que é deputado federal, levanta aqui suspeitas sobre o caso. Então, tem uma linha de raciocínio aqui, que foi até a linha levantada pela Justiça: invasão do sistema. Segundo a Justiça, há falhas muito grandes no sistema, ou seja, do sistema eletrônico. Tanto é que lembra aquele negócio do Walter Delgatti, aquele hacker lá? Ele entrou dentro do CNJ e fez um mandato de prisão para o Alexandre de Moraes. Vem cá, você deve ter noção de quanto custa para um criminoso, para um líder do Comando Vermelho, um hacker invadir e tirar um mandato de prisão de lá de dentro? Você tem noção de quanto que eles não vão pagar por um serviço, por uma prestação de serviço como essa? É muito dinheiro. E aí, eu
convido vocês a olharem umas matérias ali para cerca de janeiro desse ano, Folha de São Paulo, Estadão, muitos publicaram também, de que o tráfico, tá, os Comando Vermelho, o PCC da vida aí, eles estão bancando os juízes. Eles pegam um cara lá do morro, banca a faculdade de direito para eles, banca o período de estudo, sem contar as ameaças, até os chefes das bancas, né, os coordenadores da banca, e enfiam dentro das faculdades de direito e dentro do concurso público criminosos, ou seja, pessoas que passaram no concurso que estão lá dentro para fazer o serviço a favor da facção. Somem mandatos, entram no sistema, somem processos, criam o caos ali nos processos e para eles está tudo bem. Então isso vale muito a pena para eles. E uma reportagem denunciou que realmente o Comando Vermelho, que os demais fazem isso. Então é um verdadeiro estado paralelo. Vamos partir para a segunda matéria. Essa do J.R. Guzzo, do Estadão, e aí pegou pesado, né? Lula coloca o Brasil como cúmplice do Hamas, tá? Cúmplice das ações do Hamas. Eu estou evitando falar essa palavra, que já tem mais de semana que eu estou desmonetizado aqui, porque eu estou falando dessa palavra. Olha só o que o J.R. Guzzo fala aqui. O presidente Lula, seus ministros e todo o seu sistema de apoio sempre foram a favor do Hamas e das ações de terror do Hamas e de outras facções que têm os mesmos propósitos. Também sempre fizeram questão de exibir essa postura em público. Da mesma forma, hostilizam o quanto podem o Estado de Israel. Os judeus, na doutrina, são o mal, são os agressores, os invasores, ocupantes do território palestino. E daí para pior. Agora com o que aconteceu em massa, com civis israelenses, sequestro de mulheres, crianças, degolar, abusar. O que acontece? Atos de terror e milhares de mísseis, a organização criminosa que se apresenta como representante do povo palestino, jogou na cara do mundo inteiro mais uma vez a sua verdadeira natureza. Para o governo do Brasil, ficou criada uma situação impossível. Lula não tem coragem para dar apoio aos crimes do Hamas, sempre deu, mas dessa vez o excesso de selvageria dos seus aliados o deixou numa posição incômoda. Isso é o que eu venho falando já desde sábado para vocês, né? Desde sábado eu já venho comentando para vocês essa situação aqui. Ou seja, escancarou a esquerda brasileira, escancarou como um todo, que é a esquerda que julga velhinhas com Bíblia na mão como criminosas, como terroristas. E julga esse pessoal do Hamas aí como resistência, como guerreiros, né? E isso aí, gente, vocês sabem muito bem que não dá para passar pano, né? O Felipe Barros ontem postou um vídeo que vale a pena a gente assistir. Eu não faço aqui um canal de comédia, pelo contrário, meu canal é até chato demais, tá? Não sei nem como que vocês ainda gostam de assistir. A gente só fala coisa séria aqui, mas de vez em quando é bom a gente colocar aqui uma imagenzinha aqui para vocês assistirem aqui, tá? Olha só, deixa eu até diminuir aqui, que deu erro, assim fica melhor para vocês assistirem, tá? Olha só essa cena aqui que o Felipe Barros postou e ele escreveu o seguinte: qualquer semelhança com a esquerda é mera coincidência. Dá uma olhada. Vocês viram que passou um cara com altamente armado, nenhuma preocupação. E aí vem uma senhorinha lá atrás. A burguesia tem consciência. Aí eu lembro até uma fala do Engenheiros do Havaí, que diz assim, uma letra de uma música: a vida imita o vídeo, ou seja, ali um vídeo feito antigamente, mas que retrata muito bem a esquerda de hoje. Velhinhas com Bíblia na mão, terroristas. Terroristas de verdade são cidadão de bem. Falei a palavra, desmonetizou de novo. Tá bom. É isso, pessoal. Obrigado, fica com Deus e até o próximo editorial, tá bom? A gente volta com mais conteúdo para vocês.